precioso sangue de Jesus. A beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
Vale um glória, vale um glória. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Pode abri-la no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus. Abra no capítulo 8. Coloque a sua mão aí sobre a sua Bíblia. Senhor meu Deus, essa é uma noite tão especial, uma noite tão desejada, tão esperada pela tua igreja, Senhor. Nós ensinamos o povo a se preparar, a se consagrar, para que esse momento fosse realmente um momento, meu Deus, diferenciado. Nós não temos um Deus para ver, nós não temos um Deus para pegar, nós não temos um Deus para carregar. Nosso Deus, Ele precisa, meu Deus, se revelar dentro de nós, Pai. Então nós te pedimos para que seja este um momento propício, para que o Senhor possa estar se revelando, falando com cada um, despertando cada um, abrindo os olhos espirituais de cada um, revelando coisas sobrenaturais para cada um. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que toca, um Deus que nos faz entender, que nos ensina, meu Deus, aquilo que o homem natural não consegue. Por isso nós te pedimos que esta palavra nesta noite possa trazer para nós um conteúdo, que ela possa contribuir, meu Deus, para a transformação das nossas vidas, para a conversão da nossa alma, e para um serviço, meu Deus, agradável, nosso para contigo, que nós possamos te servir com alegria, e obedecer a tua palavra com alegria, em nome do Senhor Jesus, amém. A partir do versículo 5, o Espírito Santo vai abrir agora essa palavra para que você possa entendê-la. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião:
vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aleluia. Vamos nos assentar. Glória a Deus. Eu sei que o que chama atenção a princípio nesse texto é a questão da fé desse centurião, que nem judeu era centurião porque ele cuidava de 100 soldados romanos, então ele era romano. Mas mesmo ele sendo romano, o texto mostra a fé que ele depositou em Jesus. E a segunda coisa que esse texto também traz assim, em primeira vista, é o fato do milagre, porque Jesus não precisou nem ir lá. Segundo a fé do centurião, Jesus confirmando a fé dele, o rapaz foi curado lá. Mas o que eu quero ministrar para você nesta noite é o que está um pouco mais profundo. É o que dá sustentabilidade para tudo isso que aconteceu aí. E Jesus trata sobre isso, colocando aí a importância que existe, não somente naquelas coisas que nós conhecemos, como fé, como religião, como reino de Deus, como céu, como inferno, mas colocando aí a necessidade de uma intimidade com Deus. Tudo isso aconteceu porque aquele centurião conseguiu expressar uma fé por causa de uma intimidade que ele tinha desenvolvido para com Jesus. Porque se não fosse essa intimidade, ele não tinha conseguido expressar tamanha fé. E essa intimidade, ela foi tão profunda, que ela superou, segundo o próprio Senhor Jesus, a expectativa que se tinha com relação à nação que era escolhida de Deus, que era dos próprios judeus. E Jesus fala assim: olha, nem no meio dos judeus eu vi tamanha fé, por causa de tamanha intimidade. Jesus nunca tinha conversado com aquele centurião. Jesus nunca tinha se encontrado com aquele centurião. Isso quer dizer que essa intimidade que foi desenvolvida não foi por causa de algo que tenha sido um investimento feito pelo próprio Jesus, mas fica claro que foi por causa de um investimento feito pelo centurião. Foi o centurião que buscou essa intimidade. Foi o centurião que buscou saber quem era Jesus. Foi o centurião que buscou conhecer o que Jesus estava fazendo. E foi o centurião que também buscou o socorro de Jesus. Isso mostra para nós que existe uma porta aberta, mas que depende de cada um de nós para que essa intimidade ela venha ser então graduada. A Bíblia fala que Jesus, vendo tamanha fé, para que ele pudesse expressar para nós que não há limite nessa intimidade, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, aqui neste mundo, ele mostra que a excelência desta intimidade vai acontecer quando nós estivermos com ele no céu. Porém, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós podemos desenvolver, nós podemos ir nos aproximando cada dia mais. Aquele que acha que já está perto de Jesus, vai descobrir nesta noite que ainda pode se aproximar mais. Então a Bíblia fala que ele mostra
a intimidade daquele homem com ele. Ele mostra o jeito daquele homem falar. Porém, para mostrar que ainda existia algo mais, no versículo de número 11, ele fala assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa, com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. Ou seja, o lugar que esse centurião estava buscando, a intimidade que esse centurião estava procurando, já existia alguém que já estava sentado nessa mesa, já tinha experimentado algo maior e algo mais profundo. Na mesa da intimidade, diz aí Jesus, em que o centurião está se aproximando, Jesus coloca na mesa da intimidade, sentado nada mais, nada menos do que Abraão, do que Isaque e do que Jacó. E ele está falando de que mesa? Ele está falando da mesa da comunhão. Ele está falando da mesa que se foi iniciada através da Páscoa, e que da Páscoa foi então transformada em ceia do Senhor. Ele está falando a respeito da mesa, que lá no Egito, que importância tem essa mesa? Ora, essa foi a mesa em que os egípcios viram os judeus sentarem nela, e por causa de estar na intimidade dessa mesa, eles quebraram 400 anos de escravidão profunda. Eles quebraram a hostilidade de todas estas gerações que passaram, de maneira a escravizar o povo de Israel. A Bíblia fala que assentados nessa mesa, eles venceram. Além da escravidão, eles venceram os seus próprios limites pessoais, porque eles já estavam condicionados a serem escravos, eles já estavam limitados a uma vida ali, né, muito difícil. Eles já tinham se acostumado, mas foi sentados nesta mesa que eles puderam enxergar um novo tempo, uma nova oportunidade, um novo lugar. Foi sentado nessa mesa que eles venceram algo que entrou ali no Egito em forma de trevas e sucumbiu todos os primogênitos através da morte, mas foi assentado naquela mesa que eles venceram a morte. Essa é a mesa da ceia, que Jesus, quando senta para celebrar a Páscoa, ele então celebra a Páscoa e institui a Santa Ceia. E é por isso que essa mesa, então, para nós, ela é tão importante, porque ela é a mesa da comunhão. Ela é a mesa da comunhão com Deus. Ela é a mesa que nos faz lembrar do nosso livramento, da nossa vida lá no mundo. Ela é a mesa que nos faz lembrar do braço forte de Deus que nos tirou de trevas profundas e fez com que no meio dessas trevas viesse resplandecer a sua grande e maravilhosa luz. Foi nessa mesma mesa, na mesa em que para os judeus no Egito eles venceram a morte, é nessa mesma mesa que nós também temos a nossa vitória com a morte. Porque conforme Jesus, ele fala para nós através da sua palavra, ele fala assim, né, para nós que estamos assentados nessa mesa, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca mais experimentará a morte, mas viverá eternamente, pessoal. É a nossa vitória. Só que essa mesa, eu quero chamar a atenção para você com relação a essa mesa,
Porque hoje a impressão que se dá é que essa mesa é uma mesa comum. Não, essa mesa, ela é uma mesa onde só se assenta nela os convidados. Só se assenta nela os que estão preparados. Você veja que Jesus, ele pode colocar gente nessa mesa, mas Jesus também pode tirar pessoas dessa mesa. E eu quero que você, por exemplo, amadureça o seu entendimento, porque hoje você encontra um apelo colocando todo mundo nessa mesa, colocando os que conhecem e os que não conhecem, colocando muitas vezes os religiosos, colocando muitas vezes aqueles que crê em outros deuses, aqueles que estão distante de uma intimidade profunda com Cristo. Mas eu quero mostrar para você que esta mesa é uma mesa onde precisa haver uma preparação, mas mesmo tendo que haver uma preparação, é a mesa que todos nós precisamos um dia sentar. É a mesa em que todos nós precisamos um dia estar. No meio de tanta... Porque você sabe que a mesa é um lugar muito importante. A mesa da nossa casa é um lugar muito importante. A mesa dos melhores restaurantes são um lugar muito importante. A mesa dos nobres são um lugar muito importante. Tem muita gente que gostaria de estar sentada em muitas mesas. Por isso que nós precisamos reconhecer que a mesa do Senhor é a mesa mais importante deste mundo, mais importante desta vida. E nós precisamos olhar para ela com olhos diferenciados. Nós precisamos dar a ela o devido valor que realmente ela tem. Veja que nesse versículo 11, ele fala assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Então veja que Jesus, ele está dizendo aí, muitos vão sentar nesta mesa. Na mesa em que está sentado nela Abraão, Isaque e Jacó. Diga assim: muitos vão sentar. E ele está falando de longe, ele não está falando ali de Israel. Ele está falando, muitos virão do Ocidente, muitos virão do Oriente e se assentarão nesta mesa. Ele está abrindo lugar na mesa, ele está dando oportunidade na mesa. Só que por outro lado, ele fala assim no versículo 12: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Então isso quer dizer, o fato de se assentar na mesa, não significa que nós estamos garantidos nela, como muitos costumam falar. O fato de nós estarmos assentados na mesa não significa que nós temos uma cadeira garantida, uma cadeira cativa, porque ele está dizendo aqui, que nessa mesa tem gente assentada, gente importante, e que muitos também vão se tornar importante. Você pode não ser importante para as pessoas que estão ao seu redor, mas você é importante para Jesus. Então veja que a palavra está dizendo assim, muitos vão se tornar importantes a ponto de assentar-se com Abraão, a ponto de poder estar na mesma mesa que se assentou Isaque e que se assentou Jacó. Entretanto, alguns que deveriam se assentar nela, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Quer dizer, vão ser retirados. Então, aquele que está assentado, se os filhos, presta atenção, ele está falando dos filhos do reino, está falando de quem? Está falando de Israel. Israel eram filhos. Nós somos filhos, porém nós somos filhos adotivos. Então presta atenção, se os filhos diretos foram tirados da mesa, porque eles não receberam Cristo, porque eles não reconheceram Jesus
como sendo o enviado de Deus, quanto mais nós se negligenciarmos tamanha salvação. Se os filhos legítimos não foram poupados, muito menos nós seremos poupados por sermos filhos adotivos. Então nós não podemos perder de vista a mesa da comunhão. Por isso ela já se chama mesa da comunhão. A gente está com ela, assentado nela, fisicamente, uma vez por mês, mas nós temos que estar todos os dias sentado nela. Nós temos que estar todos os dias na comunhão dela. Nós temos que estar experimentando a comunhão do Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. E a Bíblia então fala que os filhos serão lançados fora. Quem mais não puderam se assentar nesta mesa? Abra lá comigo em Êxodo, eu vou te mostrar. Capítulo de número 12. Aonde essa mesa começa, na Páscoa. O versículo de número 43 fala assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Presta atenção aí agora, ó. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Então, olha o que a Bíblia está dizendo aí. A Bíblia está dizendo assim, ó, que existe para Deus os que são filhos, e existe para Deus aqueles que ainda não são filhos. Existe, por exemplo, em cada país, os seus filhos, que o país reconhece como filhos, trata como filhos, cuida como filhos. Mas existe em cada país pessoas que são de outros países, de outras nações, que são conhecidas como estrangeiras. E essas pessoas que são estrangeiras, para que elas possam ser reconhecidas como filhas, elas precisam então se naturalizar, elas precisam então procurar fazer com que elas sejam recebidas. Então, mesma coisa é no reino de Deus. É necessário que a gente então possa entrar para o reino de Deus. João Batista pregou sobre isso. João Batista disse assim: arrependei-vos, porque está chegado o reino de Deus. Jesus Cristo falou sobre isso: eis que está entre vós o reino de Deus, o reino dos céus. Então, João Batista, ele pregou como profeta, Jesus Cristo anunciou como Messias. Então, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus. Então, a igreja faz parte do reino de Deus. Fazer parte da igreja é uma coisa, fazer parte do reino de Deus é outra coisa. Qualquer pessoa pode estar na igreja. Qualquer pessoa pode entrar pelas portas da igreja, prestar o seu culto a Deus, cantar os louvores a Deus, mas isso é o começo de uma intimidade com Deus. É necessário que a pessoa, ela entre na igreja, e é necessário ela saber que, uma vez ela estando na igreja, ela pode então tomar a decisão de também entrar para o reino de Deus. Então veja, o que Deus estava falando ali para Moisés? Moisés, olha, tem entre vocês pessoas que vão ser consideradas como estrangeiras. Quem são essas pessoas? Olha lá no versículo número 37. Versículo número 37 fala assim, ó: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé,
somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Versículo 38, subiu também com ele um misto de gente. Está vendo aí, ó? Um misto de gente. Então veja que quando eles saíram do Egito, saíram os descendentes de Abraão, mas junto com eles saíram gente que era misturada de outras nações, porque no Egito, além de Israel, tinha outras nações que estavam lá escravizadas. E eles creram na obra que Deus estava fazendo na vida de Israel. Assim como nós olhamos e nós cremos na obra de Deus. Mas eu quero dizer para você que além de você crer na obra de Deus, você precisa fazer parte do reino de Deus. Uma é a intimidade de crer. Veja, eles creram a ponto de ter a intimidade de poder falar assim: me leva junto. E eles disseram assim: então vamos. Eu quero ir junto. Pega a sua família e vamos. Eles foram. Saiu um misto, diversas nações saíram com eles. Mas aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, no meio de todas essas pessoas, só vão se assentar na mesa da Páscoa aqueles que são filhos. Os que são estrangeiros não sentarão. Os que são assalariados não sentarão. Então veja, às vezes a igreja, ela pode ter pessoa contratada. Nós temos, por exemplo, uma pessoa, não sei se você sabe disso, mas uma pessoa, por exemplo, que é contratada para cuidar da gente aqui da parte de estacionamento, aqui, esse estacionamento lateral. Ele é contratado, mas o fato dele ser contratado não significa que ele é uma pessoa que está no reino. Ele foi contratado para isso. Mas ele não é reconhecido como uma pessoa que faz parte do reino de Deus. Pode ser que ele venha a ser. Pastor, então, o estrangeiro não pode? Não, o estrangeiro não pode. Mas e nesses lugares onde se convida todo mundo? Nesses lugares onde se convida todo mundo, a ceia eu não sei de quem é. Mas a ceia não é a ceia de Jesus. Porque na ceia de Jesus não senta todo mundo. Na ceia de Jesus o estrangeiro não senta. Na ceia de Jesus o assalariado não senta. Mas e se o estrangeiro quiser sentar, não pode? E se o assalariado quiser sentar, não pode? Pode. O texto aí fala, versículo de número 48, fala assim: porém, se algum estrangeiro quiser se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então o estrangeiro precisava se circuncidar, para que ele pudesse participar dela. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que hoje, por exemplo, a pessoa, para ela poder participar da mesa, para ela poder participar da ceia, ela tem que também passar pelo processo da circuncisão. Qual é o processo da circuncisão? Não é mais como naquela época, que era a circuncisão do prepúcio, mas agora é a circuncisão do coração. Agora é através do batismo. A pessoa, ela precisa aceitar Jesus, ela precisa deixar de ser estrangeira. Ela precisa aceitar Jesus na vida dela. O que significa aceitar Jesus? O estrangeiro serve outros deuses. Quando ele aceita Jesus, ele abandona os seus costumes, ele abandona os seus deuses, e aí ele vai servir somente um Deus. Ele vai servir somente a Jesus. Pastor, mas eu não sirvo mais nenhum outro Deus.
eu só sirvo a Jesus Cristo. Então você está perdendo tempo se você ainda não é batizado. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que ouvir a palavra e aquele que crer precisa ser. Então, se você serve Jesus, se você é de Jesus, então você precisa ser batizado. Porque é o que está escrito lá em João, que Jesus veio para todos, porém nem todos o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então essa não é a mesa de todo mundo, essa é a mesa dos filhos. Essa é a mesa dos filhos. Então você veja que aquele que está de fora pode entrar, e aquele que está dentro pode ser tirado. Pode ser tirado. Entendeu? Então é importante que você zele por isso. É importante que você dê a preferência para isto. Porque tem gente, por exemplo, que hoje é um dia normal. Tem gente que fala assim, por exemplo, hoje é um dia qualquer, hoje eu tenho um outro compromisso, nem na igreja vou. Hoje não é um dia de ter um outro compromisso. Qual é o outro compromisso que pode ser superior a este? Se existe um outro compromisso superior a este, então essa pessoa não é digna deste. Se existe uma mesa mais importante do que esta, então fica com a sua mesa e deixa a gente com a nossa mesa. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Vai comigo em Mateus, capítulo de número 26. Mateus de número 26. Jesus fala assim lá, versículo de número 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu? E ele respondeu: o que coloca comigo a mão no prato, este me trairá. Então veja que Jesus está aí, por exemplo, colocando nesta mesa os seus discípulos, os filhos de Deus. Então quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus não são aqueles que dizem que são filhos de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que tão somente fazem parte de uma igreja. Os filhos de Deus são aqueles que andam conforme anda o Senhor Jesus. São discípulos. São esses que foram convidados. Uma multidão andava com Cristo, mas a Bíblia fala que foi convidado para sentar na mesa os seus discípulos. Então nesta mesa, veja bem, a Bíblia está dizendo aí que tinha pessoas que foram convidadas desses 12 aí, para estar assentados nela. Então é um lugar para que a gente possa ter a intimidade de poder estar assentado. É um lugar nesta mesa. Jesus estava nela. E veja que a pessoa de Jesus vai estabelecer o grau de intimidade de todos os demais que estavam nela, os 12. Vai ter aqueles que vão estar mais próximos, vai ter aquele que vai estar mais longe. E essa proximidade e esse distanciamento significa o grau de intimidade que cada um deles tinham com Jesus. O fato de estar assentado na mesa já é de muita importância. Você já venceu muita coisa. Você já venceu o mundo, você já venceu o pecado, você já venceu todos os seus inimigos e os seus adversários. E te põe assentado na mesa. Você precisa sentar nessa mesa.
Então isso já é um grau de intimidade. Por exemplo, essa mesa ela está simbolizada na vida de José. José, quando estava no Egito, foi levado por lá porque os seus irmãos o venderam. E quando o Egito estava na prosperidade e o mundo estava em fome, os irmãos dele foram para lá. E quando os irmãos dele foram para lá, que eles foram recebidos por José, José recebeu cada um deles numa mesa. E eles se assentaram na mesa de José. Que mesa era aquela? Aquela mesa de José, ela fala da mesa de Cristo. José é um símbolo, é um tipo de Cristo na Bíblia. O que fala aquela mesa de José? Aquela mesa de José era a mesa do perdão. Ele estava ali perdoando os seus irmãos. Sabe por que nós estamos assentados nessa mesa? Não é porque nós pagamos por ela, não é porque nós merecemos ela. Nós assentamos nessa mesa porque nós fomos perdoados por Jesus Cristo. É a intimidade do perdão. Eles se assentaram na mesa de José porque José tinha interesse, não de somente tê-los, mas José tinha interesse de uma reconciliar. Sabe por que você foi convidado para estar sentado nessa mesa? Não é somente para você fazer número na mesa, mas é porque Jesus tem o desejo de fazer contigo reconciliação. Através dessa mesa, nós somos reconciliados com Deus. O que significa isso? Significa uma outra vida. Significa você colocar Deus na sua vida. E quando eu falo colocar Deus na sua vida, eu não estou falando de uma forma religiosa. Eu estou falando de você viver com a presença. O que você pensa, por exemplo, com a presença de Deus? Você tem que pensar, por exemplo, em paz. Então, você está sendo convidado para se reconciliar com a paz. Não é a paz do dinheiro no bolso, não é a paz da saúde, não é a paz com a presença de guerra, não, é com a paz que o mundo e que nada pode dar, mas é a paz de Jesus no seu coração. É a paz, se reconciliar com a vida, se reconciliar com o amor, se reconciliar com a esperança, se reconciliar com a fé, se reconciliar consigo mesmo e, acima de tudo, se reconciliar com o Criador, se reconciliar com o Pai. Essa mesma mesa, ela está simbolizada para aqueles que estão assentados. Ah, mas assentados é uma intimidade? Claro que é uma intimidade. Tem gente que vai na minha casa e fica na sala. Tem a intimidade da sala. Essa aqui é a intimidade da sala. Aqui é a sala da igreja. Mas a igreja também tem uma mesa. Assim como na minha casa também tem uma mesa. Na sua casa tem uma mesa. E na mesa da sua casa só senta aquele que tem intimidade para sentar na mesa. Assim é aqui. Tem gente que tem intimidade, por exemplo, para estar na igreja. Diga para quem está ao teu lado, mas você pode ter intimidade de sentar na mesa. Fala aí. Você pode ter. Você pode ter. Sentar na mesa. Sentar na mesa. A Bíblia fala de uma outra mesa. A mesa que foi conhecida como a mesa de Samuel, na casa de Jessé. A mesa de Samuel, na casa de Jessé, tinha os convidados principais segundo o coração de Jessé. E quando Samuel mandou entrar os convidados, foram entrando do mais velho até o mais novo. Mas quando chegou no mais novo, que eles iam se assentar na mesa, Deus disse assim para Samuel: Samuel, aí estão todos os convidados do dono da casa, aí estão todos os convidados de Jessé, mas ainda está faltando o meu convidado. E aí Jessé, então, ali, tomado por Samuel, fala assim, Samuel fala para ele, escuta, por um acaso não está faltando alguma coisa aqui não?
ainda não tem mais nenhum mancebo nesta casa. E aí Jessé fala assim: olha, tem um, mas não é muito significante. Tem um, mas ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. E aí Samuel fala assim: pois muito bem, mande chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, não nos assentaremos nesta mesa. É a mesa da honra. Essa não é a mesa de se aparecer na internet. Essa não é a mesa para tirar fotografia, para mostrar o que a gente está comendo no restaurante. Esta é a mesa que registra a nossa presença lá no céu. É a mesa da honra, pessoal. É a mesa em que ela fica preparada, esperando eu chegar, esperando você chegar. Fala para quem está falando: enquanto você não chegasse, ninguém sentava nessa mesa. Samuel disse assim: manda chamá-lo. Diga assim: Deus mandou me chamar. Pois é, você foi chamado. Mas a Bíblia fala, é interessante que a Bíblia fala que, além de termos essa intimidade, então veja que precisa de uma intimidade. Hoje não são todos que vão sentar nela, porque ainda tem alguns que estão ainda buscando essa intimidade. Isso aqui não é uma mesa popular. Isso aqui não é uma mesa onde a gente dá presentes. Ah, senta aqui comigo. Não. Isso aqui é uma mesa conquistada. É uma mesa que você precisa conquistar. De repente você é um estrangeiro, então você precisa se naturalizar. De repente você foi tirado dela. De repente você já esteve nela, mas você foi tirado dela. Existe um convite nesta noite para você voltar para ela. Fala para quem está do teu lado, fala assim: você quer voltar? Falei, você quer voltar? Quer voltar para ela? Então Jesus chamou alguns para poder se assentar com ele. Mas a Bíblia fala, eu vou resumir a mensagem, porque nós tivemos tanta coisa no começo, e o nosso horário foi, mas eu vou resumir. Lá em João, abre lá em João. João capítulo de número 13. Versículo de número 18, fala assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra as Escrituras. Aí fala assim: aquele que come do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Então ele está dizendo assim, ó, que no meio daqueles que estavam assentados na mesa, no meio daqueles que tinham sido convidados para estar assentados na mesa, tinha alguns que tinham acesso não à comida da mesa. Todos tinham acesso à comida da mesa. Mas tinha alguns que tinham acesso à comida em que Jesus comia. Porque nesse texto aí ele fala assim, ó, aquele que come do pão dele. A mesa estava servida de pão e cada um tinha lá o alcance do seu pão. Eram 12 pessoas em volta da mesa. Mas tinha alguns que comiam do pão dele. Em Marcos ele fala assim, um dentre vós que come comigo. Aqui ele fala que come do meu pão. Em Marcos ele fala, um daqueles que come comigo. Então tinha alguns que comiam no mesmo prato que ele. E em Mateus ele fala assim, é aquele que põe a mão comigo no mesmo prato. Olha que intimidade. A intimidade de comer com a mão e a intimidade de poder comer no mesmo prato. Nós não temos essa intimidade de comer no mesmo prato, mas às vezes nós podemos ter lá em casa, por exemplo, a intimidade de bebermos, por exemplo, no mesmo copo.
Você toma um pouco de um refrigerante, a tua esposa pode tomar um pouco também. Teus filhos podem tomar um pouco do mesmo copo. Por quê? Porque tem uma intimidade, mas você não divide o teu copo com qualquer pessoa. Isso é uma questão de intimidade. Então quer dizer que nessa mesa você pode alcançar a intimidade de estar sentado nela. É ótimo. Mas você pode ir mais além. Você pode ter a intimidade de comer no mesmo prato dele, de comer com ele. E qual é o grau dessa intimidade? O grau dessa intimidade é o grau do seu envolvimento, porque, veja bem, pensa numa empresa que tem o seu refeitório. Chega na hora, por exemplo, do almoço, todos os seus colaboradores vão para o refeitório e sentam na mesa junto com o seu bandejão. Aí de repente desce lá dos escritórios, né, a presidência, e a presidência desce lá os presidentes tal, e desce aqueles mais próximos que trabalham junto com os presidentes, e vão se assentar com ele, e comer na mesma mesa. Todos estão assentados no refeitório, mas aqueles que trabalham diretamente com os presidentes, sentam junto com os presidentes. É isso que Jesus está falando. Que todos estavam convidados a sentar, mas tinha alguns que tinham um envolvimento maior. Que envolvimento é esse? São aqueles que trabalham para o reino. Por isso que você precisa começar a trabalhar para o reino. Você precisa começar a fazer missões no reino. Você precisa começar a anunciar a palavra do reino. Você precisa alcançar as pessoas que estão perdidas para que elas possam conhecer o reino. Você precisa trabalhar para o reino. Significa estes, aqueles que têm responsabilidades no reino. Aqui, por exemplo, tem gente que trabalha. Tem gente que vem aqui, por exemplo, de sexta, vai embora para casa, vem aqui de domingo, vai embora para casa. Quando você chega aqui, tem uma turma que já está aqui, já trabalhando há muito tempo. Quando você vai embora, tem uma turma que fica aqui trabalhando até hoje, por exemplo, até 10 horas, 11 horas, 11h30, meia-noite. Então você pode ter essa intimidade de trabalhar no reino. Tem aqueles que trabalham no projeto 100%, tem aqueles que trabalham, por exemplo, no Conte Comigo, tem aqueles que trabalham no evangelismo, tem aqueles que trabalham no discipulado, tem aqueles que trabalham anunciando, pregando a palavra, tem trabalho. Aqui tem muito trabalho. Então a Bíblia fala que quando a gente trabalha, nós não estamos só sentados, nós chegamos um pouco mais perto dele. Porque nós começamos a nos envolver, nós trabalhamos, nós temos responsabilidades, nós temos compromissos. Por exemplo, eu vou te contar um testemunho, por exemplo, teve uma igreja que teve uma dificuldade, precisava alugar um salão, o nosso caso é diferente, porque graças a Deus nossos prédios são próprios, mas a igreja precisava alugar um salão, e não pode ser colocado no nome da igreja, tem que ser colocado no nome de pessoas. Então, o pastor disse assim, por exemplo, coloca no meu nome. Mas precisava de um fiador, ou então precisava de alguém que colocasse no nome, para que o pastor fosse o fiador. A igreja não conseguia fazer isso, porque além do pastor, não tinha mais ninguém, para poder assumir o... Ah, mas e se não pagar? Eu não quero ter compromisso. Eu não quero ter responsabilidade. Eu quero sentar na mesa, só. Mas eu não quero essa intimidade. Tudo bem, é o direito que tem. Porém, quem se envolve tem uma intimidade maior, porque come no mesmo prato. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Vou contar um outro testemunho para você, por exemplo. De intimidade, assim, de compromisso. Época de carnaval, a igreja estava reunida, e de repente começou uma chuva. Você sabe que na época do carnaval tem aquela chuva forte. Começou uma chuva muito forte,
E tinha umas pessoas que estavam passando em frente à igreja, que estavam indo para o carnaval de rua. E uma dessas pessoas estava fantasiada de diabo. E para fugir da chuva, a única porta que ele viu foi a porta da igreja. E aí ele entrou para dentro da igreja vestido de diabo. O pastor estava pregando. Quando ele foi entrando, as pessoas foram pegando suas Bíblias e saindo. Só tinha uma irmãzinha de idade sentada nos primeiros bancos. E ela tinha tanta idade que ela ficava desapercebida na hora do culto. E ela não percebeu a presença daquele demônio fantasiado ali. Mas chegou uma hora que foi inevitável. Só tinha ela na igreja, não tinha mais ninguém na igreja. E quando ele chegou na frente, que ela olhou e viu aquele demônio, ela levantou, pegou a bolsinha dela, pôs assim no ombro, pegou a Bíblia dela e disse assim: olha, eu não tenho nada com isso aqui. Eu só sei que ele é o pastor, ela é a esposa, aquele é o filho, a nora e os netos. Olha que compromisso. Olha que compromisso. Então é isso, pessoal. A igreja não é minha. A igreja é de Jesus. E a igreja é nossa. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. E olha que coisa interessante, você vai ver que isso aparece na Bíblia porque Jesus quer falar a respeito de Judas. E ele fala assim: olha, quem coloca comigo a mão no prato, esse é o traidor. E por que Judas era justamente aquele que era um dos que colocavam a mão no prato? Porque ele era o que cuidava da parte financeira do grupo ali dos discípulos. Você sabia disso? Que Jesus deu a Judas essa incumbência. Então ele trabalhava. Ele colocava a mão no prato porque ele estava envolvido. Ele trabalhava. Mas olha que coisa interessante. Quando Jesus fala isso, e olha, um de vocês vai me trair, ficou aquela situação: quem é? Sou eu? Não sou eu? É você? Não é você? E ficou aquela dúvida. Aí a Bíblia fala assim que Pedro, olha só, Pedro, olha o grau de intimidade que Pedro tinha. Mas Pedro não pergunta para Jesus nada, porque ele não tinha essa intimidade. Ele tinha intimidade para algumas coisas, mas ele não tinha essa intimidade. Mas aí o texto de João fala que Pedro vira para aquele discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, e Pedro olha para ele e fala assim: pergunta você. Por que Pedro fez isso? Porque João tinha a intimidade que Pedro não tinha. João tinha a intimidade não só de estar sentado, não só de comer no mesmo prato, mas ele tinha a intimidade de colocar a cabeça no peito de Ele tinha a intimidade de conhecer o coração de Jesus. Tem a intimidade de sentar, tem a intimidade de comer no mesmo prato, mas tem a intimidade de receber a revelação, tem a intimidade de receber o conhecimento. Foi para esse discípulo de quem autoria o Evangelho, de quem autoria as epístolas de 1º e 2º João, e foi para esse discípulo que Jesus revela o quê? Não foi para Pedro, não foi para Mateus, não foi para Lucas, mas foi para esse discípulo que lá na ilha de Pátmos Jesus fala para ele: escreve, porque eu vou te revelar as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que ainda haverão de acontecer. Olha que intimidade, olha que intimidade. A Bíblia fala que Abraão era o pai da fé, mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de... Olha a intimidade. Essa porta está aberta para mim. Essa porta está aberta para você. E hoje você pode
melhorar o seu lugar na mesa. Tem gente que está querendo melhorar o lugar. Como é que chama mesmo aquela pontuação lá de ser bom pagador? Como é que é? Tem gente, estou querendo melhorar aí. O ano que vem eu saio na revista Forbes. Vai firme. Eu diria para você, melhora o lugar nesta mesa. Porque as mesas deste mundo vão perecer. Mas esta mesa é eterna. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Pode dar um glória. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Fala para quem estiver ao seu lado, mais próximo de você, fala assim: vou melhorar o meu lugar nessa mesa. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Com a mão no seu coração, eu quero que você, com seus olhos fechados, eu quero que você pense o lugar que você vai sentar aqui, ó. O lugar que você vai sentar aqui. Feche os teus olhos e visualize você assentado na mesa. E isso só depende de você, não depende de mais ninguém. Isso não depende de quem está ao teu lado, não depende do seu pastor, não depende dos obreiros, depende somente de você. O fato de você estar assentado nela já é uma grande honra. E se você não está sentado ainda nela, tome essa decisão nesta noite e prepare a sua vida para que você possa tomar o seu lugar, porque tem um lugar para você aqui. Assim como houve um lugar para cada um de nós, existe um lugar para você aqui. E se você foi tirado dela, não continue fora dela. Coloca a tua vida na presença de Deus e busque com toda a força da tua fé, para que você possa assentar de novo, para que você possa estar reconciliado de novo, para que você possa estar recebendo a honra de novo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Com a mão no seu coração, estabeleça seus planos, estabeleça suas metas, para que isso aconteça o mais rápido possível, para que você possa nos próximos cultos estar entregando sua vida para Jesus, para que você possa estar se reconciliando com Jesus, a fim de que você possa participar conosco deste momento tão especial, porque foi Ele que preparou. Diga assim: foi Jesus que preparou. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou. E Ele te convida nesta noite: vem cear. O Mestre chama: vem cear. Aleluia. Estabeleça as suas metas, estabeleça os seus compromissos. Encontre um lugar para você sentar aqui. Nós estamos orando por você. Nós estamos pedindo a Deus por você. Nós estamos invocando a Deus para que o Espírito Santo possa te ajudar. Diga para você mesmo: eu vou sentar. Diga para você mesmo: diga, eu vou sentar. Eu vou alcançar.
porque este lugar foi Jesus que preparou para mim. Amém? Levante tuas mãos para o céu. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite tão preciosa, pela comunhão, meu Deus, e pela tua palavra, meu Deus, que faz com que a gente possa, meu Deus, agora estar pensando e trabalhando para que a gente possa estar muito mais, meu Deus, colocado na intimidade diante da tua presença. Uma boa semana para todos os irmãos, uma semana de saúde, de muito trabalho, de muita conquista e de muita bênção. Que a graça do teu Filho Jesus, o amor do teu coração e a presença do teu Espírito Santo seja marcante na vida de cada um dos teus servos, pois assim nós os abençoamos, agora e para sempre. Aquele que crê recebe. Diga comigo, amém. Bem forte para Jesus agora. Aleluia.